Estamos de volta com o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Eu sou Aldo Doria Matos, estou aqui de novo com você, agora dando continuidade a esse processo de fechamento do preço da obra, que corresponde à incorporação ao orçamento de dois aspectos, os aspectos tributários e os aspectos de remuneração do construtor, que é o lucro. Então, impostos e lucro entram nessa fase final, quando a gente está passando de custo para preço de venda. Só para recapitular, nós já entendemos o que é custo direto, são aqueles custos, os custos diretos são aqueles custos diretamente ligados ao serviço. Nós vimos o que são os custos indiretos, são aqueles custos que têm uma natureza de supervisão, administração, gerência, funcionamento do canteiro de obras e mobilização, desmobilização. E nós vimos também que na primeira parte dessa viagem, dessa migração de custo para a venda, para preço, nós já vimos na aula passada quais são os impostos e como eles são computados. A gente falta ver agora o que é o lucro e depois nós vamos ver como é a forma de fazer a conta. Aqueles impostos da aula passada e os lucros dessa aula, como é que eu jogo isso sobre o orçamento? Porque isso tem uma pequena ciência que nós vamos aprender um pouco mais para frente. Nesta aula aqui, o objetivo é entender, que você entenda, que você saia daqui convencido de que entendeu o que é lucro e como as condicionantes de mercado influem na determinação desse parâmetro. Porque a gente faz o orçamento seguindo regras matemáticas, preços de mercado, vou jogar o encargo social em cima, vou multiplicar o custo unitário pelo quantitativo, etc. Só que quando a gente chega na parte do lucro, eu saio um pouco da objetividade e entro na subjetividade. Quantos por cento de lucro eu vou colocar nessa obra? 5? 10? 30? Será que com 30 eu ganho essa disputa? Eu ganho essa licitação? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que com 2 você também fique na dúvida. Pô, eu vou botar 1,5, porque é muita competição. Então, eu quero nessa aula aqui abordar quais são as condicionantes de mercado, como elas levam o empresário a determinar o lucro e o que significaria, isso aqui é uma teoria minha, tá? O que significa um lucro alto, um lucro normal e um lucro baixo. Muito bem, só relembrando, esse é o nosso roteiro, né, que está nos acompanhando desde a primeira aula. Esse roteiro é apenas para mostrar no itinerário da orçamentação da obra onde nós nos situamos agora. Nós deixamos a parte de custo para trás e estamos fazendo a passagem de custo para preço, certo? Para preço de venda. Nós agora estamos aqui, ó, no lucro. Já tratamos dos impostos na aula passada, agora é o lucro, porque o custo total com impostos e lucro nos levam ao preço de venda. A gente ainda não sabe como fazer essa matemática, é material de outra aula. Mas vamos então tratar aqui somente do lucro. Vamos lá. Eu batizo de lucro normal, um percentual que o orçamentista, na verdade o orçamentista nessa hora obedece ao escalão mais alto da construtora, porque essa determinação aqui tem uma natureza mais empresarial, estratégica, do que propriamente de engenharia de custos, tá? Então, o que eu chamo de um percentual de lucro, uma lucratividade normal, é aquela parecida com o que o dinheiro aplicado numa aplicação bancária de baixo risco geraria. Então, por exemplo, nesse gráfico aí,
Eu estou aqui teorizando que é nessa faixa amarela ali que se situaria um percentual de lucratividade, digamos assim, normal. Não é baixo, não é excessivo, é defensável, é uma lucratividade compatível com os riscos que corre uma construtora, um empresário da construção civil. Inclusive, esse percentual aí que eu boto não é muito diferente do que órgãos públicos tabulam como sendo lucros aceitos, lucros razoáveis, lucros que estão dentro de uma condição de aceitabilidade, tá? Esse seria o lucro, digamos assim, dentro de um cenário de disputa com alguma quantidade de outras empresas disputando aquela concorrência e dentro de situação que, na maior parte das vezes, é o que se vê no mercado. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Em contrapartida, muitas vezes o construtor é levado a atribuir no fechamento do orçamento um lucro maior, mais alto, do que aqueles que normalmente ele atribuiria. Em que condições o empresário da construção civil faria isso? A primeira já está ali na tela. É quando a construtora está competindo com outras poucas empresas. Então, quando eu tenho menos competição, eu consigo ser um pouco mais agressivo. Eu consigo colocar uma expectativa de ganho maior. Isso chega, inclusive, no sentido extremo, que é do construtor saber que só tem ele dando preço para aquela obra. Você concorda que, nesse caso, a expectativa de ganho pode ser levada a patamares mais altos? Então, nessas situações, não são muito comuns, né, no nosso ambiente de competição. Isso aí seria uma exceção, eu diria. Mas aqui, no nosso gráfico, eu estou lá mostrando o que seriam parâmetros altos de lucratividade. Agora veja que essa lucratividade aí, alta, também tem a ver com a oportunidade, né? Às vezes eu coloco um valor de lucro alto porque os riscos a serem enfrentados também é muito alto. É uma obra num lugar difícil, é uma obra no alto mar, é uma obra num país distante, é uma obra com a logística complicadíssima. Isso talvez justifique atribuir ali parâmetros de lucratividade um pouco mais altos do que das obras mais corriqueiramente contratadas no mercado da construção civil. Por fim, eu queria destacar aqui o outro extremo, aqui o extremo mais conservador, que é a condição em que o construtor, o dono da construtora, o executor da obra, vai entrar com expectativas mais tímidas de ganho. Se você pensar aí, em que situação você daria um preço numa licitação, numa tomada de preço, atribuindo um percentual de lucro mais modesto? Uma das primeiras possibilidades é quando a construtora está com pouca obra. As obras que tem estão terminando. E aí existe toda uma penalização, né, todo um gasto grande quando a gente tem que fazer rescisões de grandes contingentes. Então, muitas vezes, o construtor entra numa obra com um lucro baixo para ele ter maior chance de ganhar aquela disputa e manter a mão de obra empregada. Porque demitir para contratar alguns meses depois
É algo traumático, você há de concordar comigo. Então, manter a bicicleta girando, manter lá a equipe, equipe aqui não é só equipe pessoal, é também equipamento, né? Eu não tenho equipamento ocioso, é eu manter a estrutura da minha companhia empregada. Então, nesse caso, quando a gente tem aí um cenário de crise, como o Brasil é pródigo disso, às vezes a construtora tende a entrar com parâmetro de lucro baixo, porque tem como meta manter a sua operação, manter a bicicleta girando. Outra coisa isso aqui, lamentavelmente, no Brasil, como os projetos são muito falhos, os projetos são deficientes em boa parte dos casos, muitas vezes o construtor dá um preço baixo, porque de posse daquele projeto, estudando aquele projeto que ele tem nas mãos, ele vê que aquele projeto não para de pé, que vai ser necessário uma série de serviços extras, uma série de serviços que serão negociados posteriormente. Então o construtor pode pensar da seguinte forma: eu vou dar um valor baixo aqui na licitação, na negociação inicial, para pegar esse contrato e depois lá na frente eu vou ter aí uma grande quantidade de serviços novos a incorporar. É aquilo que se chama de aumento de escopo, né? São os aditivos, etc. Então tem gente que é movido por isso. Agora isso aqui é mais comum quando a gente tem projetos cheios de furos. Aliás, isso aqui no Brasil nós vemos muito. No serviço público, então, nem se fala. E a terceira hipótese, a terceira possibilidade que eu relaciono aí para que levaria o construtor a atribuir um lucro baixo, seria uma situação em que o ganho monetário não é o mais importante, e sim promover um novo mercado para a construtora. Eu quero entrar no novo cliente. É o que no jargão da construção a gente diz: eu quero botar o pé lá dentro desse cliente, eu quero entrar lá nessa grande empresa, contratante e tal, porque eu tenho certeza que eu vou fazer um bom papel e depois eu vou fidelizar esse cliente. Ou quando a construtora vê que aquela obra ali vai lhe dar acervo de uma nova tecnologia, de uma nova metodologia de trabalho, vai aumentar o seu portfólio de serviços, vai melhorar o seu acervo técnico. Então aí, nesse caso, talvez justifique-se atribuir um lucro baixo no fechamento da obra. Aqui de volta ao nosso gráfico, está ali o que eu entendo aí como a chamada faixa baixa de lucratividade. Agora, tem gente, inclusive, que bota zero de lucro. Porque o cara diz o seguinte: olha, o meu ideal, ou a minha intenção aqui nessa obra não é nem fazer dinheiro, é manter a empresa funcionando. Tem gente que chega até zero, mas a minha barra parou ali no 1 ou no 2, tá? Só para não ficar tão pessimista assim. E aí, por fim, eu queria finalizar só relembrando o seguinte: essa parte do lucro é difícil de explicar de forma científica. Aqui é mais arte do que ciência. Enquanto o orçamentista segue um roteiro numérico, segue um fio condutor que é lógico e intuitivo, essa parte da atribuição do lucro normalmente compete ao escalão mais alto da empresa e tem mais a ver com o ambiente empresarial, a estratégia da companhia, do que propriamente com uma habilidade do orçamentista em estipular esse lucro. Espero que você tenha gostado dessas explicações, espero que esse cenário tenha ficado mais claro e se você quer saber como impostos e lucro vão ser incorporados ao orçamento, vá para a nossa próxima aula, que lá tem algumas surpresas aí para você. Eu sou Aldo Doria Matos, esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.